é tão bom quando a gente entende que quando nós começamos a conhecer a Deus, porque a gente não termina nunca de conhecer a Deus. Não pense que nós estamos aqui porque eu estou aqui pregando e o pastor está ali, nós conhecemos a Deus. A gente nunca, jamais vamos morrer sem entender jamais a Deus. Nós não podemos explicar a Deus. A gente não tem a dimensão real do que Deus realmente é e o que Ele realmente aonde chega, até onde alcança o seu poder, porque a Bíblia nos diz que é insondável, é infinito, é algo que nós não podemos medir com a nossa natureza humana. A nossa natureza humana fica muito aquém daquilo que Deus é. Deus é Deus, Ele se basta. Ele não precisa do ser humano, mas Ele nos criou por amor. Ele nos criou porque queria ter um relacionamento conosco. Então, quando nós entendemos que Deus é um Deus de amor, e eu quero ler alguns versículos, começando já a nossa reflexão nessa noite. João 13 diz assim: um novo mandamento lhes dou. Isso é Jesus falando. Diz: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Então aqui Jesus não orienta que a gente ame só os irmãos da igreja. Uns aos outros, vamos nos amar aqui, nós somos uma igreja, todo mundo conhecido, todo nosso, né? Eu conheço a Dona Ida, conheço a Angélica, conheço o Márcio, conheço lá a Kelly, conheço a Cristina, eu vou amar as pessoas que eu conheço. Olha que barbada. Jesus diz: eu dou um novo mandamento a vocês, ame-se uns aos outros. Ele não especificou que eram os nossos irmãos, Ele não especificou que eram nossos amigos, Ele não especificou que eram nossos familiares, Ele simplesmente nos deu um novo mandamento. Quando nós olhamos, seguindo essa linha, nós também vemos Paulo, porque se Jesus nos fala de amor, a coisa então é bem mais complicada. Porque nós estamos falando de um Deus que é amor, é puro amor. Então Paulo, para nos ajudar a descrever um pouco e a entender o que é esse amor, que tanto Jesus veio nos passar e nos falar e ser o exemplo desse amor, Paulo tenta colocar em palavras, porque eu acho que é uma tentativa, mas ele fez isso debaixo da unção do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 13, um texto bem conhecido, diz assim, Paulo escreve: o amor nunca desiste. Você diz que ama, nós dizemos que amamos. Diz assim: o amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. Pense, eu quero que cada um reflita nisso, porque nós dizemos que amamos. Nós dizemos às pessoas que estão do nosso lado, eu digo para o meu esposo sempre: eu te amo. Meus filhos, eu te amo. Pense neste amor quando você diz eu te amo. Diz: o amor não tem, olha só, o amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe, não tem a mente soberba, não se impõe sobre os outros, não age na base do eu primeiro, não perde as estribeiras, não contabiliza os pecados dos outros. Você que vive apontando com o dedo, você diz que ama. Não festeja quando os outros rastejam. Olha como é forte isso aqui. O amor tem prazer no desabrochar da verdade. Tolera qualquer coisa. Confia sempre em Deus. Sempre procura o melhor. Nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. Ele nunca morre. Por isso eu digo, quando um relacionamento acaba, diz acabou o amor. Não, não acabou o amor. Porque a Bíblia me diz que o amor não acaba. Se acabou é porque nunca houve amor. O amor verdadeiro, ele não acaba. Então, quando uma coisa é amor, ela dura para sempre, sim. É possível durar para sempre. Qualquer relacionamento, nós quando amamos um filho, mesmo que ele não faça a vontade, as coisas que nós queremos que ele faça, nós não deixamos de amar ele porque ele decidiu outra coisa para a sua vida. Nós continuamos amando os nossos filhos, mesmo que eles nos contrariem, mesmo que às vezes eles nos tirem cabelos brancos, nós continuamos amando as pessoas. Agora, se acabou, querido,
Se o amor acabou, então não é amor. Pode chamar qualquer coisa, chama de paixão, chama de tesão, chama de qualquer outra coisa, chama de amizade, chama de loucura, mas não chama de amor, porque o amor não acaba. Essa é a essência de Deus. Então João, aí nós vamos já para o final do Apocalipse, eu quero basear essa noite minha palavra nessas três passagens. Paulo fala desse amor. E talvez você pense no seu amor e diga, uxa, como eu estou aquém. Porque eu, quando olho para isso aqui, eu me acho muito aquém disso aqui. Eu penso que amo. Eu penso na minha humanidade que alguma coisa daqui eu posso fazer alguma coisa. Talvez eu consiga amar sem interesses, talvez eu consiga amar apesar de tudo, mas muitas vezes eu me pego falhando em muitas coisas aqui. E peço para que Deus me ajude todos os dias. Então nós vamos lá em Apocalipse. Apocalipse é um livro que é um livro da revelação. Deus revela a João, o discípulo, como seria o futuro da humanidade, como seriam os planos de Deus sobre a humanidade ali no Apocalipse. Então, nós escutamos de tudo, né? Quando alguém fala de Apocalipse, a gente ouve os maiores absurdos. Mas eu quero me deter num versículo só, que está lá em Apocalipse 5, que João, diante daquela visão, eu me imagino um profeta lá naquela ilha, tendo aquela visão, estagnado, fora de si, totalmente olhando para tudo que Deus estava mostrando para ele, como era o céu. E ele diz que, em determinado momento, ele vê um livro. E diz que um dos anjos disse assim, ninguém pode abrir esse livro, porque não existe não existe ser humano que possa abrir esse livro. Mas esse livro precisa ser aberto. Então, o Espírito diz a João, nesse momento, não chore, porque diz que João começou a chorar. Como que não tem ninguém que seja capaz de abrir esse livro? E então, no meio às lágrimas, o Espírito diz assim, não chore, olhe. Então diz assim, o leão da tribo de Judá. Ai, me arrepio. Oh, aleluia. O leão da tribo de Judá, a raiz da árvore de Davi venceu. Ele pode abrir o livro e romper os selos. Oh, glória. Está falando aqui de uma salvação. E diz aqui, então olhei para o trono. Aí João olha para o trono, com os animais e anciãos à volta dele, e viu o cordeiro, abatido, mas ainda de pé. Então, presta atenção numa coisa. O que tem a ver isto com amor? O Espírito diz a João, olhe o leão da tribo de Judá. O que você ia olhar e ver o quê? O que você imagina? Se eu digo assim, olha ali, olha aqui esse piano, o que você espera ver? Piano, certo? Então o Espírito diz a João, olhe o leão da tribo de Judá. E diz que quando João olha, vê um cordeiro. Um cordeiro imolado, mas estava de pé. Então a Bíblia toda nos aponta Jesus como o leão da tribo de Judá, mas também como o cordeiro. Ele é o leão, mas ele é o cordeiro. E se nós comparamos um leão, eu nunca tive na frente do leão, a não ser no zoológico. E circo, eu não gostava de animais, então eu não ia em circo que tinha animal. Mas se você já esteve na frente do leão, é imponente, é algo assustador. Mas você já deve ter chegado pertinho de uma ovelha, de um cordeiro, e de um cordeirinho, porque não é a mesma coisa ovelha que cordeiro, certo? Cordeiro é o filhote da ovelha, é pequenininho. E dá vontade de pegar no colo, de fazer carinho, de levar para casa, quem sabe levar como pet, né? Seu animal de estimação, porque ele é dócil, é um animalzinho, né? Tão bonitinho. Meu irmão é veterinário e quando ele sai para fora, porque a especialidade dele é ovelha e cordeiros, e, enfim. E quando ele sai, ele 2 por 3 nos manda fotos que ele sai caminhando, depois que cuida das ovelhas, dos cordeiros, ele sai caminhando e os cordeirinhos vêm tudo atrás dele e ficam tentando se encostar nas pernas dele, e ele tem que às vezes chegar para lá, porque eles dizem que são muito apegados. Então, perdão, quando nós olhamos essa figura de Jesus como leão, o cordeiro, parece uma coisa tão contraditória. Como Jesus pode ser o leão
e pode ser um cordeiro. Então, quando eu olho, eu penso nisto como uma simbologia, simbolicamente falando. Nós pensamos que a figura do cordeiro representa a humildade, o sofrimento, o sacrifício de Jesus pelo perdão dos nossos pecados. E o leão simboliza a força, a coragem, a realeza e o poder de Jesus. Jesus é tudo isso. Deus é tudo isso. Agora, se Deus é o próprio amor, se Deus, como nós estávamos lendo, é o próprio amor, por ser a essência de Deus, o amor toma em si mesmo essa essência e toma em si mesmo o aspecto, o jeito do cordeiro e do leão. Esse é o amor. O amor é dócil, é humilde, e Paulo fala tão claro isso, mas ele também é forte, e ele também é corajoso, e ele também vai à luta. Então, quando eu olho também e penso que quem leu, eu nunca li um livro inteiro de Luís de Camões, mas eu acho que esse homem, quando escreveu essa poesia, ele estava debaixo de uma inspiração do Espírito Santo, porque eu não acredito que alguém possa ter escrito algo assim sobre o amor sem ter uma luz divina sobre si. É impossível. É impossível, porque nem o maior dos pregadores seria capaz de descrever o amor como fez Camões. E olha só o que ele fala: o amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente, ou é um contentamento descontente. Pense em algo tão contraditório. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? O amor é essa contrariedade que Camões colocou tão lucidamente, para que a gente entendesse o que é o amor, para que a gente pudesse ter um vislumbre do que é o verdadeiro amor, e aí eu não estou falando só do amor entre um homem e uma mulher, entre duas pessoas, eu estou falando de amor singelo entre irmãos, entre parentes, entre amigos, entre pais, entre filhos. Estou falando de todos os relacionamentos onde o amor permeia. Jesus, então, diante desse amor, vem arrebentar a boca do balão. Porque Jesus nos constrange com suas palavras. Então ele diz assim, amem-se uns aos outros. É com esse amor que Jesus está falando. É desse amor que Jesus está falando. Ele está pensando nesse amor e ele está refletindo esse amor quando ele diz amem-se uns aos outros. Agora, até aqui está tudo tão romântico, tão bonitinho, tão perfeito, parece um filme, como eu gostaria. Como vamos amar desse jeito, amados? Como seremos capazes de amar quem não é amável? Porque é fácil amar quem nos ama. É fácil a gente ser recíprocos, mas e quando as pessoas não são amáveis? Quando nós não encontramos a possibilidade de amar uma pessoa e que... lembrem, é um mandamento. Não, Deus não nos dá uma opção. Se vocês quiserem, amem. Se vocês sentirem, amem. Se as pessoas forem boas com você, amem. Não. Ele nos dá um mandamento, igreja. Amem-se uns aos outros. E isso vai além daquela porta. É muito bonitinho ser igreja aqui. Olha, eu aqui estou no meu lugar de conforto. Eu estou na minha zona de conforto aqui, porque eu conheço vocês, a maioria. Vocês me conhecem, eu estou acostumado a estar aqui falando a palavra. Mas e quando nós passamos por aquela porta? Será que nós amaremos do jeito que Jesus nos disse que amássemos? É tão fácil eu amar, é só fazer o que eu quero. É tão fácil te amar, só faz o que eu quero, pronto. Eu vou te amar, é assim que nós amamos. Se as pessoas fazem o que nós queremos, nós então as amamos. E as patadas que damos muitas vezes, porque nós pateamos, muitas vezes somos pessoas que pateiam quando nos amam.
É o jeito como usamos o nosso semelhante, são o reflexo do nosso amor ferido e doente. Nós estamos adoecidos nesse amor, querido. E por isso a dificuldade que nós temos. Pessoas estragadas estragam tudo à sua volta. E quando eu falo de pessoas estragadas, talvez você diga, eu não sou estragado, é o fulano. Todos nós estamos estragados de alguma maneira. Todos nós já fomos estragados. Todos nós já batimos. Todos nós em algum momento ferimos alguém. No nosso jeito tosco de amar. A gente feriu com as palavras, com as nossas ações. Então não podemos deixar que pessoas nos usem e que nós sejamos alvo da sua infelicidade, mas também, ao mesmo tempo, contraditório ao que é o amor, nós precisamos amá-las, porque o amor é isso. Então, como abriremos uma porta para que Deus cure esse amor? Talvez você diga assim, realmente, você identificou que seu amor está ferido. Você tem seu coração ferido, o amor não lhe nasce assim, como Deus disse que tem que nascer. Como faremos para abrir essa porta? E a primeira coisa que nós podemos fazer, e que Deus nos insta a fazer, e a colocar em prática, quem quer amar, queridos, e aqui pense em pessoas que não casaram ainda, considere essas palavras. Não tendo medo de estar só. É o primeiro passo. Não tendo medo de estar só. Que difícil. A solidão nos apavora. A solidão nos aprisiona. A gente não consegue ficar sozinho. E solidão, eu vou dizer, solidão não é a mesma coisa do que dessa solitude. Porque solidão, nós podemos provocar um sofrimento causado pela reclusão. É um sofrimento causado pela reclusão, pelo isolamento. Nós podemos causar outros sentimentos, pode nos causar como a sensação de abandono, de rejeição e de ansiedade. Isso é a solidão. Nós podemos nos sentir desse jeito, quando falamos em solidão. Agora, a solitude, que é diferente da solidão, e que é isto que nós queremos falar quando digamos, você precisa primeiro estar sozinho para aprender a amar. A solitude representa um estado de privacidade que permite um tempo de reflexão e internalização, resultando em uma experiência muito positiva e enriquecedora. Quando Deus criou o homem, que foi que ele disse em seguida que viu Adão sozinho ali no Éden? O que foi que ele falou? Vamos ver os leitores da Bíblia. Não é bom que o homem esteja só. Então, fez a raiz de todos os problemas dos homens, nós mulheres. Era para rir, gente, né? Claro que é uma piada, né? Porque os homens dizem assim, nós estávamos tão bem, né? Até que, então, contigo ou sem ti, eu vou sofrer do mesmo jeito. Nós olhamos que Deus olhou para o Adão sozinho ali e disse, meu Deus, ele está mais sozinho que o aqui. Então viu que todos os animais, Adão pichou o olho, viu o leão e a leoa, viu o elefante e a elefanta, viu o gatinho e a gata, viu o cachorrinho e a cadela, viu todo mundo juntinho, e ele não tinha alguém para chamar de seu. Então Deus cria Eva, porque não era bom que o homem esteja sozinho. Mas isto tem como premissa antes estarmos sós. Nós precisamos dessa solitude. Nisso consiste o amor. Só é possível amar quando antes de nada eu me fiz companhia. Entendeu? Eu gostei de mim, eu me aceitei, eu amei a mim mesmo. Quer dizer que precisaremos nos conhecer primeiro, a gente precisa se conhecer, a gente precisa se sentir, nós precisamos respeitar para podermos amar o outro. A gente não sabe se respeitar, nós não nos conhecemos, a gente se desconhece como seres humanos. Mas a gente quer amar os outros como a nós mesmos, se a gente nem nos conhece, a gente nem se conhece. A gente não sabe nem se eu perguntar agora como era o nome do teu bisavô, que é a minha raiz. Eu preciso saber quem são minhas raízes. Você não sabe nem o nome de sua avó, quanto mais do seu bisavô. Se ele perguntar que mês de aniversário sua mãe faz, você não lembra. Porque a gente não conhece nem a nós mesmos, nem de onde nós viemos. Quanto mais aos outros. Então, somente quando
temos nos aceitado, então conseguiremos amar o outro do jeito que ele é e não como gostaríamos que ele fosse. Difícil, né? Aceitar as pessoas como elas são e não como nós desejamos que elas mudem. Porque eu, como pastora, recebo semanalmente pessoas que me escrevem dizendo: eu estou esperando que meu esposo mude, estou esperando que a minha esposa mude. Querido, não vai mudar, talvez nunca. Porque as pessoas são isso, mudarão ou não mudarão? Que bom se mudam, mas e se não mudam? O que nós vamos fazer? Então quem te ama, não quer que tu mude. De repente você olhou para o seu esposo aí e disse assim: não, mas eu te amo. Ama mesmo ou está tentando... Ama, mas está tentando que o outro mude. Está tentando mudar a outra força. Não faz isso, não faz aquilo, não aguento mais isso. Olha o que tu fala, olha o jeito que tu diz, olha o jeito que tu olha o jeito que tu veste, olha o jeito isso. Eu não gosto que tu faça isso. E eu não estou dizendo aqui que a gente não tem que ajustar os ponteiros quando nós temos um relacionamento, mas quem te ama não quer que tu mude. Ele te ama assim como tu és. Entendeu? Porque quando você conheceu aquela mulher, você se apaixonou por ela por como ela era. Quando você se apaixonou por aquele homem, você se apaixonou pelo jeito que ele era. Agora, depois que nós começamos a andar juntos, nós queremos que as pessoas mudem. Nós estamos totalmente dormindo, gente. Nós estamos adormecidos. Por que nós temos esse desespero em querer fazer que outro mude a todo custo? Porque o único que pode mudar alguém é Deus. Deus pode transformar o coração. Mas nosso amor não transforma ninguém. Ele é muito curto. Mas então, queridos, amamos não só pelo que as pessoas têm a nos oferecer, pois senão, o que faremos quando as pessoas não tenham nada a nos oferecer? Nós dizemos que amamos os nossos pais. Nós dizemos que os nossos pais são o amor da nossa vida. Vejo algumas pessoas tatuando nos braços, mãe, pai. Mas, e quando o pai e a mãe não tiverem mais nada a te oferecer, vai continuar amando? Porque esse é o amor que Jesus vem nos falar. Ele vem nos dizer que o amor é paciente, que o amor é benigno, que ele deseja o nosso bem. Então, quando nós olhamos para esse amor e olhamos para a experiência da solitude, ela só é construtiva quando temos no sentido amados por Deus primeiro. É o amor de Deus que se derrama sobre nós, sobre esse amor doente que temos, e nos ensina a amar as pessoas do jeito que elas são, do jeitinho delas, e amá-las apesar daquilo que elas não têm a nos oferecer. Porque nós primeiro somos amados por Deus. Porque Ele me amou primeiro, é aquele que me capacita e me transforma, para que eu primeiro me ame e consiga, dentro disso, amar a outras pessoas. Porque se nós não fazemos isso, queridos, nós passaremos uma vida inteira tentando preencher o vazio da nossa alma com pessoas. Pessoas não vão conseguir suprir esse vazio que nós temos. Só o amor de Deus suprirá esse vazio. Então você quer que Deus te faça amar, que Deus transforme teu amor e cure esse amor primeiro. Aprenda a estar sozinho. Aprenda a estar só. A outra coisa que a Bíblia nos aponta, que a Escritura nos aponta, é que nós abrimos uma porta à cura desse amor quando nós não temos medo de sermos vulneráveis. O que é essa palavra tão difícil? Vulnerabilidade é a condição que nos acomete quando nos decepcionamos com as pessoas que amamos, ou talvez pensávamos que amamos, e mesmo assim nós estamos dispostos a continuar assumindo riscos. Isso é vulnerabilidade. Somos vulneráveis também quando temos a coragem de sermos imperfeitos num relacionamento, ou talvez, digamos que não temos medo de sermos vistos do jeito que nós realmente somos, porque nós temos um hábito de achar que somos fortes. Nós temos um hábito que conseguimos lidar com tudo sem precisar de ajuda. E principalmente temos medo do julgamento, que as pessoas nos julguem
pelo nosso jeito de ser, do que realmente vai dentro de nós. Nós temos medo de nos mostrar como somos. Temos medo de expor nossas fraquezas, por medo que nos atacam, nos firam, nos julguem. A vulnerabilidade, essa exposição, ela não se remete à fraqueza. Vulnerabilidade é resiliência, é coragem, é ousadia. É a coragem de eu me mostrar do jeito que eu sou. De eu dizer, esta sou eu. E não ter medo do julgamento. Mas nós temos medo. Quando eu vejo alguém se abrindo comigo, contando seus podres, então eu começo também a ter a possibilidade de eu também me mostrar do jeito que eu sou, porque quando as pessoas mostram aquilo aí, criam um ambiente onde as pessoas podem ser aquilo que são, e mostrar e abrir o seu coração. Então, nós criamos um ambiente saudável, num círculo de troca sincera, em que eu tenho os meus problemas, tu tem os teus, e nós vamos respeitar essas coisas. Agora, as máscaras que há por trás dessa vulnerabilidade, dessa exposição, uma delas é a vitimação. Ah, como nós gostamos de nos fazer de vítimas. A gente adora se fazer de vítima, para todo mundo. Quando a gente não quer ser vulnerável, nós botamos a máscara da vitimação. Olha o que estão fazendo comigo, olha o que me disseram, olha o que falaram, olha o que estão fazendo contra mim. A gente acha que os problemas nossos estão fora da gente. Os problemas estão aqui dentro, queridos. Sabe? Os outros não são os culpáveis pelo meu mal-estar. Eu é que sou responsável de me sentir assim. Eu é que permito que as pessoas entrem na minha vida e baguncem ela do jeito que elas querem. Sou eu que permito. Sou eu que não coloco limite. Eu é que sou responsável pela minha vida. Então essa vulnerabilidade, esse jeito de me expor, quando eu não coloco a máscara da vitimação. Se eu não colocar a vitimação, eu vou colocar a máscara da indiferença, que é pior ainda. Porque a nossa indiferença pode ser muito mais punidora e agressiva que qualquer outra coisa, que a nossa luta contra perdoar. É mais fácil a gente ficar indiferente do que a gente perdoar. Porque a raiva é legítima, é verdade. Nós, quando temos um problema com uma pessoa, a gente fica com raiva, isso não é pecado. Nós ficamos com raiva, a gente fica indignado, mas aí chega a noite, e a Bíblia diz que a tua raiva não chegue até a noite. Ela tem que durar só durante o dia. Quando chega a noite, diz a Bíblia que nós precisamos nos consertar com aquela pessoa com a qual nós estamos morrendo de raiva. Mas quando nós deixamos a noite chegar na nossa vida espiritual, então nós entramos num ciclo de indiferença. Nós vamos ficar indiferentes a Deus, nós vamos ficar indiferentes às pessoas. Nós vamos ficando indiferente a todo mundo, porque há uma dor no nosso coração que a gente só passou para trás, a gente só botou embaixo do tapete, fez de conta que não existia. Sabem que é impossível sentir-se perdoado quando andamos magoados pela vida. A gente não consegue sentir o amor de Deus. Por isso talvez o seu amor esteja doente, você não consegue sentir o amor de Deus, porque você está ferido. Você está magoado, você carrega mágoas, você vive apontando que as pessoas têm culpa das suas mágoas. Aí vem Jesus e diz assim, tragam as cargas a mim, venham sobrecarregados, venham os feridos, porque eu darei descanso, diz o Senhor. Mas nós não corremos para esse Deus, a gente aponta para as pessoas e diz, tu tem a culpa porque eu estou assim. É tu que tem a culpa, é tu marido, que não me trata como eu queria. É tu, mulher, que não faz o que eu digo que tu faça. É tu, filho, responsável pela minha desgraça, porque eu te criei, eu te dei as coisas e agora tu me paga com essa moeda. Nós somos assim, nós somos mestres em cobrar as pessoas o que damos, cada centavo. E colocar a culpa nas pessoas da nossa infelicidade. Vamos tomar vergonha na cara. Tomemos vergonha na cara, amados. Nós somos responsáveis pela nossa felicidade. Ninguém mais tem a culpa. Ninguém mais tem a culpa. Ninguém tem o poder de me fazer infeliz. Mas aí, eu não sei lidar com isso e eu fico indiferente. Vou fazer de conta que nada acontece. Então, vou ficar indiferente. Pode cair canivete de ponta. Aqui estou eu plena. É assim que nós fazemos. Plena. Sorriso Colgate.
Vamos fazer de conta que nada nos atinge. Ah, que lindo! Por dentro estamos podres de tanta lágrima escondida, de tanta lágrima sufocada, de tantas palavras que gostaríamos de ter dito e não falamos. Estamos doentes, o nosso corpo fica doente. Olha só, preste atenção. Nosso corpo grita o que as nossas dores emocionais escondem. O nosso corpo grita. É uma dor de cabeça que não passa porque a gente sente o peso da vida. É as nossas costas que já começaram a se encurvar porque os nossos ossos, os nossos músculos sentem isso. É o estômago que está todo embrulhado porque nós não temos condições de engolir situações na nossa vida. É a dor no pé que não nos deixa ir para frente em coisas que nós gostaríamos de ir. E aí vem o câncer. E o câncer, emocionalmente, é a dor vivida em solidão. Você sabia disso? Quando nós vivemos nossas dores em solidão, sem falar, sem dizer, sem expressar o que sentimos, então nós vamos adoecendo. E a coisa vai ficando mais séria, porque nós não choramos na hora que tínhamos que chorar, aquela lágrima com alguém que precisava nos ver chorar. Com alguém que precisava nos ouvir dizer. Você entende, queridos, que Deus nos fez para a sua glória e que Ele nos ama e quer o melhor para nós? Quando eu cheguei aqui em Pelotas, eu tive um choque de realidade, porque eu não sou brasileira, né? Então, eu vinha de uma cultura que as pessoas são muito... Uruguai é uma pessoa muito de casa, sabe? Amigável, são pessoas hospitaleiras, são pessoas, sabe, que o vizinho é como se fosse da família. E eu vim de uma cidade anterior, quando eu saí do Uruguai, eu morei por um tempo em Bagé, e o bagense é uma pessoa muito camarada. Sabe aquele gauchão que abre sua porta, vem vizinha, vamos tomar um café, assim é o bagense. Eu me senti muito em casa morando naquela cidade, mas quando eu cheguei aqui nessa cidade, os vizinhos não davam bom dia. Os vizinhos não se cumprimentavam, não davam bom dia, passavam por ti, nem te olhavam, nem olhavam se tu era novo na vizinhança. Os vizinhos não se conheciam. Uma vez eu fui conversar por primeira vez com uma vizinha, disse, aquele vizinho dali, disse assim, não sei quem é. Mas ele é novo? Não, deve fazer uns 20 anos que mora aí. E tu não conhece? Não sei quem é, ela me disse. Ri porque é para chorar, se você falar. Ria mesmo, senão dá vontade de chorar. Então eu levei um choque de realidade, porque eu vi que aquilo não era só aquela mulher. Eu vivi em alguns bairros dessa cidade, em algumas casas, e eu vi que quando chegamos aqui nessa igreja, a mesma coisa, uma indiferença. Uma pessoa só foi nos visitar quando a gente chegou aqui em Pelotas. Chegou e bateu na nossa porta e disse, pastores, sejam bem-vindos a essa igreja. Ninguém mais. Então a gente começou a olhar e dizer, o que é isto? Eu fui me acostumando com aquele jeito, mas sem conseguir entender o que estava acontecendo. Agora, 14 anos depois de estar aqui morando, eu tenho exatamente a data disso. E me dói falar isso, porque 14 anos depois, eu cheguei à conclusão que por trás dessa indiferença existe uma história de dor, de um povo menosprezado, de um povo enquadrado socialmente como escória, isolado, excluído nos quilombos dessa cidade. Existe uma história de dor nessa periferia. Existe uma história de dor que permeia essa sociedade pelotense. É uma questão de pessoas que não tiveram identidade, onde suas identidades foram ceifadas. Porque foi a primeira vez que eu ouvi, em 14 anos morando aqui, que existiam lugares chamados quilombos. E eu disse, o quê?
Mas isso não era do tempo da Lili Batata, lá do tempo da Rainha Isabel, que não sei quem foi que assinou, Princesa Isabel, assinou o fim da abolição. Então, eu disse, mas peraí, isso não era naquele tempo? Não, me disseram, não. Existem ainda quilombos. Digo, o quê? Como assim? Eu fiquei horrorizada. Gente, eu quando tive consciência de como viviam essas pessoas ainda, em pleno século XX, como viviam ainda nos quilombos, diz que nenhum tinha uma identidade, um registro civil, não tinham assistência social, não tinham escola, não tinham trabalho, não tinham o que comer, eles não estavam inseridos socialmente. Eu olhei para aquilo e eu não vou ser dramática, eu sou meio dramática, mas eu vou ser bem sincera com vocês. Eu me sentei no sofá da minha sala e eu tive chorando uma meia hora, porque eu não conseguia acreditar que aquilo fosse possível dentro dessa cidade. E no mesmo momento eu me lembro que entrei em contato com as mulheres do Aglow, a Heloísa, que era a nossa presidente na época, e ela disse assim, e eu disse, Heloísa, tu ouvisse falar? Sim. Ela estava estudando e ela disse sim. E eu disse, nós precisamos fazer alguma coisa. Isso não é possível. Porque eu pensava assim, onde estava a igreja todos esses anos? Onde estava a igreja? Essa cidade cheia de igrejas, cheio de crente, cheinho de pessoas que dançavam, pulavam, faziam o diabo a quatro, porque aquilo era mais diabo a quatro que presença de Deus. E eu dizia, como é que ninguém chegou lá e fez alguma coisa? Me entrou uma raiva, uma ira, uma indignação, ao mesmo tempo uma impotência. Eu digo, o que nós podemos fazer como igreja? Então nós nos reunimos com as mulheres do Aglow, o pastor também estava, e nós dizemos, vamos nos colocar à disposição para qualquer projeto, porque então Heloísa foi lá e foi saber para nós, porque ela estudava assistência social, agora já está formada e trabalhando, e ela disse assim, não, mas sabem que vai começar um trabalho de assistência social para essas pessoas, e a primeira coisa que vai ser feita é carteira de identidade, registro civil. Vão começar a existir como pessoas? Oh, glória! Isso é reino de Deus, isso é amor, queridos. Não adianta a gente falar de amor se esse amor não é prático. Nós falamos muito de amor e amor de Deus e Jesus, e eu estou cheio do amor de Deus, mas e a prática, amados? Nós selecionamos as pessoas que amamos, nós somos indiferentes. Então nós nos colocamos à disposição. Heloísa entrou lá e disse, estamos à disposição com esse grupo. Graças a Deus, esse trabalho foi evoluindo, e desse tempo para cá, então está sendo, eu acho eu acho até onde eu estou sabendo, esse trabalho tem sido feito para as pessoas que chegam lá, até estão sendo bem atendidos pela informação que eu tenho. E nós então, eu fui me acalmando, dizendo, bom Senhor, por fim chegou a tua obra, o teu reino, aquele lugar, as pessoas se interessaram por eles e vão começar a fazer alguma coisa. Mas, queridos, é algo que permeia a nossa sociedade. Porque aí Deus fala comigo naquele tempo e me diz assim, tá bem, tu de repente já viste que lá está sendo feito o trabalho, tudo bem, mas e na tua área? E onde tu estás, e onde eu te inseri ali na igreja? Como é que vai ser? E Deus nos falou claramente, vocês têm que trabalhar com as pessoas, independente da cor que elas tenham. Isso já estava no nosso coração. Eu disse, Senhor, isso já está no nosso coração. A gente não olha a cor. Mas então Deus começou a levantar aqui nessa igreja líderes pretos. Lideranças pretas, e nós começamos a dar o lugar para que eles tivessem lugar de fala, onde eles pudessem pregar a palavra, onde eles fossem olhados como líderes, tanto quanto os nós pastores. E pode ver, tem líderes aqui na igreja que são pretos, com suas famílias. Deus fez grandes coisas através das vidas deles aqui. Agora, queridos, talvez por isso nós sejamos tão perseguidos como igreja. Outro dia eu pensava, as pessoas têm um ódio gratuito. Mas eu fiquei pensando, quando nós
Quando uma horda espiritual de maldade é vencida, como o racismo, o diabo se levanta para usar quem quer que seja para nos deter, porque ele não quer. Agora é mais fácil, talvez, lidar com algo que faz parte do passado. O racismo, nós dizemos, faz parte do passado, nós já fomos um país assim. Mas é duro lidar com o passado quando ele está aqui no presente. Quando nós vemos o racismo ainda permeando as igrejas que falam de Deus. Quando nós vemos o racismo, as pessoas sendo perseguidas por causa da sua cor de pele. Mas então o amor de Cristo, que morreu por todos nós, nos orientam. Nisto vocês saberão que são meus discípulos, se amarem uns aos outros, independente de cor, raça, país, nação, língua. O amor de Deus está sobre todos nós. Quando perdemos a capacidade de ver o rosto de Deus no outro, quando perdemos a capacidade de ver ao outro como imagem e semelhança de Deus, então nós profanamos a nossa fé, queridos. Nós tornamos a nossa fé profana. Nós pisoteamos a nossa fé, nessa fé que nós dizemos que temos. Agora, a terceira porta que nós abrimos para curar o nosso amor, e já estou terminando, é focar no lado A das pessoas. Sabe, todo mundo tem um lado A e um lado B. Eu tenho meu lado A e meu lado B. Meu lado A é bonzinho, é bonzinho. Meu lado B, nem tanto. Meu lado B as pessoas não querem nem ver. E eu também, às vezes, escondo. Mas tenho, e Deus sabe. E tu também, que me olha e diz assim, pastora, tu também tem. Tua família sabe mais que tu tem um lado B. Mas quando nós estamos decididos a focar no lado A das pessoas, naquilo bom que elas têm, então nós vemos que o que Jesus mandou fazer é um mandamento possível. É possível amar as pessoas do jeito que elas são. Porque nós precisamos focar no lado A delas, nós precisamos focar nas suas qualidades. Nós precisamos olhar que as pessoas não são só seus erros e suas vivências e seus defeitos, elas são suas virtudes, elas são bondade, elas também têm gestos de amor e de carinho. Porque a Bíblia diz assim, lá em Mateus 5 diz assim, vocês conhecem a antiga lei, amem seus amigos, e seu complemento não escrito, odeiam seus inimigos. Quero redefinir isso, disse Jesus. Quero redefinir isso. Digo que vocês devem amar os inimigos. Ai. Agora está querendo demais, né, pastora? Não é palavra minha, é Jesus que falou. Digo que vocês devem amar os inimigos. Pensa no teu inimigo. Pensa agora nessa pessoa que tu odeia. Jesus nos manda amar. Deixem que tirem o melhor de vocês, não o pior, diz Jesus. Se alguém fizer mal a vocês, reajam com a força da oração, pois assim agirão no fundo do seu verdadeiro ser, do ser que Deus criou. E o que Deus faz, Ele dá o melhor. O sol que aquece e a chuva que traz vida a todos, sem distinção, os bons e os maus, os simpáticos e os antipáticos. Se tudo o que vocês fazem é amar apenas quem é amável, que recompensa esperam receber? Qualquer um pode fazer isso. Querem uma medalha por cumprimentar apenas os que são simpáticos com vocês? Qualquer pecador desqualificado age assim. Resumindo, o que quero dizer é, cresçam. Vocês são súditos do reino, tratem de viver como tais, assumam sua identidade criada por Deus, sejam generosos uns para com os outros, pois Deus age assim com vocês. Oh, glória! Que difícil a gente engolir essa palavra, é tão dura. Como a gente tem dificuldade. Será que realmente nós pensamos que somos tão bons, que estamos acima dos outros? Será que realmente a gente está tão cego que pensa que nós somos os melhores e os bonzinhos? Será que somos isso? Não sou uma pessoa tão boa. Eu ouvi uma pessoa uma vez dizer, não, porque eu sou uma pessoa tão boa, por que eu estou passando por isso?
Disse, meu Deus do céu, como alguém pode dizer de si mesmo isso? Que cegueira! Onde nós ficamos cegos, amados, de pensar que nós somos os bons. Todos nós temos um lado B, todinhos nós. O que magoa meu filho, a prova disso é que o que magoa meu filho não magoa a mim. Eu falo coisas para os meus filhos que não magoam a mim. Parece tão natural eu falar para eles. Agora, o que magoa a mim, talvez não magoa o meu pai quando falou. Magoa a mim. Todos fomos feridos. Nós somos feridos constantemente. Então, nós olhamos uma criança que foi abandonada. Uma criança que foi abandonada vai ter dificuldade quando adulto de confiar nos outros. São feridas, feridas da infância. Uma criança que foi rejeitada se tornará um adulto que sente desvalorizado, com baixa autoestima. Uma criança que foi humilhada se tornará um adulto orgulhoso e durão, excessivamente ciumento e desconfiado. Uma criança que foi injustiçada vai desenvolver rebeldia e terá dificuldade de perdoar. Então, acredito que esse princípio é o termômetro do nosso nível de maturidade espiritual. Quando conseguimos, então, ver que por trás daquele atendente grosseiro na loja, que nos tratou mal, existe uma criança que foi constantemente criticada e injustiçada. Sabia disso? Você só olha o que aconteceu. Olha o lado A. O que há por trás disso? O que tem por trás dessa grosseria? O que tem por trás dessas duras palavras? O que existe por trás dessa indiferença? O que existe por trás dessa desconfiança, desse ciúme doentio? O que existe por trás desse jeitão estúpido, que fala coisas que não tem que falar? O que existe por trás dessa melancolia que eu acho que ninguém me ama nessa vida? Uma criança que foi ferida e cresceu com essa ferida. O Senhor te chama nessa noite a te libertar dessas coisas, porque Ele quer que a gente abra essa porta do amor, seu amor infinito sobre nós. E Ele te convida a que nós nessa noite consigamos, pela sua misericórdia, amados, abrir essa porta. Deixar Deus agir na nossa vida, porque enquanto nós não fazemos isso, nós vamos andar perdendo os pedaços nessa vida. Nós precisamos deixar o Deus do amor derramar esse amor sobre nós. E eu quero que nessa noite a gente feche os nossos olhos aí onde nós estamos. Você fecha os seus olhos. Começa nesse momento a pensar quais são tuas feridas.